Hoje nós vamos ter o nosso irmão Washington e a nossa irmã Ângela. Então vamos iniciar com a nossa prece, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, que possamos aprender com os ensinamentos, que os nossos irmãos que farão uso da palavra sejam intuídos, auxiliados, e todos nós possamos aproveitar com muita atenção, refletirmos sobre os temas que irão ser tratados aqui essa noite, e que possamos nos fortalecer a nossa coragem, o nosso ânimo diante da nossa caminhada espiritual. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, o Washington falando sobre as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui nos encontramos para continuar o nosso estudo esse que é contínuo e que cada vez mais que nós apreciamos essas informações que a doutrina espírita nos traz, mais a gente se sente arejado de novas informações sobre a nossa essência e mais ainda do caminho que nós temos que trilhar. E cada vez mais com conhecimento, entendimento, faz-se brilhar dentro de nós, nossos corações, nossa mente, uma esperança, uma força interna de nós, dentro de nós. E observamos claramente como mostra, a doutrina espírita, a espiritualidade maior, as potencialidades que cada um de nós temos em nós. Estejamos nós encarnados ou desencarnados, em qualquer situação, em qualquer nível de desenvolvimento que estejamos, temos todos nós um potencial, uma semente ali em desenvolvimento, e que depende única e exclusivamente de nós pormos essa semente para desenvolver, porque é através do nosso livre-arbítrio, da nossa perseverança, do nosso conhecimento, do nosso desenvolvimento, não só intelectual, mas também moral, regar essa semente, tratar, desenvolvê-la, para cada vez mais a gente ir em direção à perfectibilidade, ao progresso, tão necessário para cada um de nós. E nesse processo, todos nós temos a oportunidade da vida, essa existência que nós estamos agora aproveitando, mais uma existência que estamos aproveitando. E vivemos para desenvolver as potencialidades que todos nós somos dotados. Desde criança, desde ter idade, de um bebezinho até chegar a ser idoso. Quantas transformações, quantas evoluções e situações nós passamos. Situações orgânicas, desenvolvimento orgânico, desenvolvimento da nossa capacidade psíquica de interagir e de agir com as coisas e com nossos pensamentos, com as nossas ideias, com as nossas vontades. A afetividade, o quanto a afetividade vai se transformando nesse caminho da infância até o período idoso, da maioridade. E também a nossa capacidade de compreender o que está ao nosso redor. Pois quando estamos ainda no início da nossa idade aqui material, ainda não temos tanta essa capacidade de compreender o que está ao nosso redor. Mas paulatinamente, à medida que vamos amadurecendo organicamente, psiquicamente, nós vamos entender, interagindo e compreendendo o que está ao nosso redor. Seja pela força, ação das coisas, ou seja pelo nosso desejo de entender, de compreender. E também de dominar as circunstâncias da nossa vida, que é também tão importante como compreender, ter afetividade, ter o desenvolvimento psíquico, orgânico, mas dominar aquilo que nós estamos também dentro de nós, que precisa ser desenvolvido, que precisa ser tratado, que precisa ser minimizado, para que outras potencialidades se desenvolvam no progresso cada vez mais. E nesse crescimento, nessa elevação, esse desenvolvimento constante, nós vemos a vida, a nossa existência. E como nós nos acostumamos nesse período da infância ao período de idoso, como acostumamos com a vida, com as coisas que nós lidamos no dia a dia, com as necessidades que nós temos, tanto as necessidades orgânicas, como as necessidades psíquicas, as necessidades de afetividade, do contato social, das relações sociais. O quanto nós acostumamos e sentimos a necessidade, e o quanto isso também nos faz desenvolver e crescer, e desenvolver o nosso entendimento. No estudo anterior que nós aqui desenvolvemos, que foi falar sobre a perturbação espiritual, nós falamos aqui sobre a transição da vida corporal para a vida espiritual, o desenlace, o momento da partida, porque nós sabemos que chegamos, encarnamos nessa nova oportunidade, mas que chegará a termo essa encarnação.
Retornaremos para o pátria espiritual, para o mundo espiritual, mundo esse, o qual nós viemos. Já existimos, pré-existimos a formação desse corpo que hoje nós utilizamos como invólucro para poder interagir com a matéria, com esse planeta ao qual nós estamos aqui habitando, planeta Terra. Mas retornaremos para o mundo espiritual. E no estudo anterior falamos da perturbação espiritual. Falamos sobre o desprendimento, esse processo que muitas das vezes para muitos é confuso, é doloroso, é sofrido. E falamos também dos níveis de perturbação que se encontra, que se dá, que é variável para cada um de nós que estamos encarnados. E as variedades também das circunstâncias com as quais força é um propulsor para esse desenlace, para esse retorno ao pátria espiritual. Desenvolvemos esse tema. E hoje, para dar continuidade nesse processo que se iniciou, nesse desprendimento, chegamos às percepções e sensações e sofrimento dos espíritos, que é variável para muitos de nós. E nós temos que levantar alguns questionamentos, algumas indagações que nós já fizemos na nossa vida, na nossa existência, independente às vezes de ter já o conhecimento da doutrina espírita, de até ter estudado detalhadamente, visto que isso é interessante. Mas por que isso, indagado? São algumas questões interessantes. As sensações e percepções dos espíritos variam de indivíduo para indivíduo? O estado de encarnado amplia ou reduz as percepções do espírito? Estando encarnado, reduz, amplia as sensações do espírito. Porque o espírito desencarnado tem sensações como as de dor, frio, típicas dos indivíduos que estão encarnados. Os sofrimentos por que passam podem ser evitados? Essas sensações, percepções e sofrimento podem ser evitados, esse sofrimento? Então são indagações, são situações que nós nos perguntamos variavelmente na nossa caminhada da vida, quando a gente fala assim, por que comigo, Deus? Por que essa situação? Ou no momento de confusão, de transtorno, de inquietude da alma, mesmo estando encarnado, tantas coisas sente, percebe e não consegue entender por que essa situação acontece, por que eu me sinto assim, por que eu estou assim, por que eu estou passando por isso. Se eu não procurei por isso nessa existência, tal situação. São tantas perguntas que nós requisitamos e lançamos para o mundo, para dentro de nós, a perguntar, que essa oportunidade que nos damos de entender e compreender essas percepções, sensações e sofrimento dos espíritos é interessantíssima e é oportuno para nós, no estágio evolutivo que nos encontramos, para não só ver, ler, compreender essas questões, mas entendê-la e pôr em prática fatores indispensáveis para o nosso crescimento evolutivo, para que cada vez mais possamos ter esse processo, passar por esse processo de perturbação, esse processo de retorno à pátria espiritual menos doloroso, menos longo, menos agressivo ao sentimento e entendimento de nós quando estamos aqui a existir fisicamente nesse plano material. Em virtude disso, temos que voltar aqui e na questão 82 do Livro dos Espíritos, tem uma questão lá interessante em que indaga se os espíritos são seres imateriais. E os espíritos respondem, imateriais não é bem um termo. O termo certo é incorpóreo. Porque nós fomos criados. Se fomos criados com alguma coisa. Só que o espírito é um ser essencial tão etérico, sua substância é tão etérea, que foge aos nossos sentidos e à nossa compreensão ainda de alcançar. Então, observamos que nós somos seres incorpóreos. E sendo seres incorpóreos, temos que observar em face disso que existe alguma diferença nessa relação nossa com a percepção das coisas, estando no plano físico, como estamos agora encarnados, e estando no mundo espiritual, desencarnado. E isso vai variando de acordo com a evolução, com o progresso nosso de cada um. E a percepção, ela está ligada com a nossa inteligência, o nosso conhecimento, a nossa capacidade de adquirir conhecimento e de registrar tudo aquilo que as sensações vinda do mundo exterior vêm em direção a nós. Sensações essas que passam pelo órgão sensitivo, que é o perispírito, que sente e vem para a alma sentir. Observamos nisso que o homem ele é formado por 3 partes. A alma, o princípio inteligente, que tem um senso moral,
O corpo, esse invólucro material que nós utilizamos como ferramenta para poder existir, para desenvolver e evoluir. E o perispírito, essa substância semimaterial que serve de intermediário. As impressões que vêm do corpo, do mundo exterior, que vêm ao corpo, e através do perispírito faz a alma sentir. Nessa compreensão, dessas três partes, começamos a entender e interagir esse conhecimento para avançarmos um pouquinho mais e entender, o qual nós vamos agora estudar alguns pontos no Livro dos Espíritos. E para aqueles que quiserem, durante a semana, estudar e ler, começa na questão 237 e vai até a questão 257. Um tema bastante interessante que durante a semana, lendo uma questão, uma por uma, poderá entender e compreender cada vez mais esses pontos. E hoje recolhemos aqui algumas dessas questões interessantes, para que ela possa se juntar ao assunto anterior, que é a perturbação espiritual, para que possamos cada vez mais juntar, formar uma ideia cada vez mais concisa, sólida, do que é isso, essa passagem e as situações e sensações que nós sentimos ao longo dessa nossa jornada evolutiva. Que são muitas, são várias existências. E que virão outras existências. E cada existência que nós aprendemos, dedicarmos nosso tempo a ver esse aspecto espiritual que cada um de nós tem e sente em si, melhor é e será para o nosso crescimento, para a nossa atenção. Aonde está o nosso coração, a nossa inteligência, ali se projetará a nossa felicidade, a nossa paz, a nossa evolução. E para isso, o estudo, o aprimoramento é indispensável no nosso crescimento. Vamos aqui à questão 237. A alma, uma vez no mundo dos espíritos, tem ainda as percepções que tinha nesta vida, ou seja, quando estava encarnado? Sim, e outras que não possuía, porque o seu corpo era como um véu que obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas se manifesta mais livremente quando não tem entraves. Então observamos que os nossos sentidos, quando estamos encarnados, ele é bastante tolhido. É bastante dificultado pela presença da matéria, pela situação a qual nós estamos aqui inseridos. Mas desencarnando, retornando ao mundo espiritual, se amplia, se dilata. Enquanto aqui nós temos o nosso sentido, que é a visão, o tato, o paladar e outros sentidos que nós temos, limitados, e que precisam da expressão do órgão localizado em nosso corpo para registrar o som, de ver alguma coisa, do paladar, são órgãos e situações específicas em nosso corpo, em que nós precisamos utilizar para poder escutar, sentir, ver, enxergar. Mas no mundo espiritual, isso se amplia, isso se modifica completamente diferente, porque no mundo espiritual, esse corpo, esse organismo físico, não estará junto de nós. Não estará junto de nós. Apenas o perispírito, que está sempre conosco nessas várias dimensões e situações da vida. Mas o corpo físico não estará junto de nós. Pulando agora na questão 245. A vista dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos? Não, é uma faculdade geral. Aqui está dizendo que a visão do espírito não está nos olhos que nós temos, para ver, para enxergar as coisas, e dela refletimos sobre o que é, identificar. O espírito, ele não vê pelos olhos, porque ele não tem um órgão, como esse corpo tem, mas vê por todo o seu ser. Por todo o seu ser, ele vê e enxerga. Isso é interessante nós observarmos, que nós já vamos compreendendo que no mundo espiritual, a necessidade de ter os órgãos físicos que nós temos aqui, não se faz necessária. Não tem um papel preponderante lá para nos auxiliar na nossa vida espiritual. Mas sendo que apenas aqui, nesse mundo físico, nós utilizamos esse corpo para ver, para enxergar as coisas materiais com as quais nós estamos em contato. Continuando. Os espíritos precisam de luz para ver? Veem pela luz própria, sem necessidade de luz exterior. Para eles, não há trevas, a não ser aquelas em que podem encontrar-se por expiações. Observamos mais um ponto interessante.
No mundo espiritual não existe um sol a iluminar o mundo espiritual. Não existe luz, essas luzes aí que nós temos artificiais, que nós, através da nossa inteligência, desenvolvemos para nos servir na noite, enquanto não tem o sol, criar os nossos ambientes físicos, os nossos ambientes materiais, para nós podermos enxergar. No mundo espiritual, muda-se esse aspecto. A luz, não precisamos de luz, o espírito não precisa de luz para enxergar. O que pode trazer, obscurecer a sua visão, são as expiações. São o quê? O seu nível de compreensão e entendimento, os seus questionamentos internos, o seu sofrimento, as suas questões morais, que pode lhe trazer o desconforto, pode lhe trazer e ofuscar tudo que está à sua volta, tudo aquilo que ele precisa enxergar, porque ele em si ofusca através dos seus pensamentos, do seu comportamento, do seu proceder, na sua existência, aquilo que está tão claro, mas ele não consegue enxergar. Mas não consegue enxergar não por um órgão físico, como nós temos aqui os olhos, mas pelo seu estado em que se encontra internamente. 247, os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, os espíritos precisam transportar-se para ver em dois lugares diferentes? Podem ver ao mesmo tempo num e no outro hemisfério do globo? Aí responde os espíritos, como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, podemos dizer que vê por toda parte de uma só vez. Seu pensamento pode irradiar e dirigir-se para muitos pontos ao mesmo tempo. Para essa faculdade, depende da sua pureza. Quanto menos puro ele for, mais limitada é a sua vista. Somente os espíritos superiores podem ter visão de conjunto. Observamos aí mais um atributo do espírito. O espírito tem um dos atributos, a inteligência, o pensamento e a vontade. Vemos aqui o pensamento atuando, esse atributo do espírito, para se deslocar, para transpor lugar, é através do pensamento. Mas através do pensamento está aqui condicionada a sua elevação, o seu entendimento, a sua compreensão. Que observamos quantos espíritos sentem dificuldade, em alguns relatos, de estar em algum lugar, de entrar em algum ambiente. Ao ver uma porta fechada, ele não entra, espera alguém entrar, abrir a porta e nisso ele entrar. Olha quanta incompreensão nós temos ainda, mesmo estando no mundo espiritual, dessa nossa potencialidade, que é o pensamento, essa capacidade nossa de pensar e de projetar. E entendendo isso, como eles falaram aqui, os espíritos mais elevados, mais puros, têm a capacidade de irradiar. Seu pensamento está em vários lugares ao mesmo tempo. Fazendo uma comparação, se um espírito superior puro pode se irradiar para todos os pontos e lá se manifestar, imaginamos Deus, o nosso Criador, Senhor de todas as coisas. Que capacidade, que potencialidade suprema Deus nosso Pai Celestial tem. Comparado ao que nos disseram aqui, um espírito superior e puro. O quanto pode fazer. Aí nós vamos pensando, entendendo, compreendendo a dinâmica da vida e a dinâmica de quantas situações nós criamos bloqueio ou criamos alguma coisa através da nossa ignorância, não conseguimos entender e compreender, alçar voos mais altos, a clarear o nosso caminho, o nosso entendimento e compreensão. E continuando na questão agora 250. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, ele pode deixar de usá-las? O espírito só vê e ouve o que ele quiser. Isto de uma maneira geral. É sobretudo para os espíritos elevados. Os imperfeitos ouvem e veem frequentemente, queira ou não, aquilo que pode ser útil ao seu melhoramento. Observamos aqui duas situações interessantíssimas. Primeiro aqui, os espíritos veem e ouvem o que ele quiser. No mundo espiritual nós ouvimos e ouvimos o que nós quisermos. Sim, continuamos com a nossa capacidade de ouvir, de ver, de interagir, de sentir. Mas aqui ele faz um detalhe aqui. Os espíritos mais evoluídos, mais aprimorados, ouvem e veem o que querem a qualquer momento. E pode abstrair de não ouvir ou de ver algo que não lhe interessa. Mas os espíritos inferiores, aqueles que não estão em desenvolvimento, não desenvolveram ainda muitas capacidades,
que quando falamos de espíritos inferiores, é apenas um estado em que esses espíritos se encontram ainda. É um estado transitório, porque todos nós iremos desenvolver num processo, nessa escala de desenvolvimento, que está em sintonia com o quê? Com a nossa vontade, com o nosso livre-arbítrio, com a nossa vontade de querer e a nossa perseverança. Então, observamos que alguns espíritos que ainda não estão aprimorados, evoluídos a um nível de compreensão e entendimento no caminho, algumas situações não tem como eles bloquearem de ver ou de ouvir. Eles irão ouvir, irão ver, porque ainda necessitam do amparo, do atendimento, do assessoramento necessário para a sua evolução, para a sua compreensão. Em quantas situações acontece isso na nossa existência? Nós vimos isso no mundo material, quando o nosso filho, ou alguém ainda que é criança ainda, não tem a compreensão das coisas, e é necessário que se vacine, que se medique, que procure um tratamento. Nós não perguntamos se ele quer ou não quer. Nós perguntamos, você vai acontecer isso? Nós explicamos o processo, o procedimento e a necessidade. E vamos lá, e pegamos na mão e vamos lá, é necessário. E assim ele vai. Toma. Assim, no mundo espiritual, existem algumas situações e circunstâncias com as quais é necessário esse procedimento que ele terá que ouvir, terá que ver, para o seu aprimoramento, para o seu crescimento, para que se transforme, para que saia daquele processo de estagnação, daquela perturbação, daquela situação ao qual ele se encontra, mas que todos nós somos fadados à evolução, ao aperfeiçoamento. E isso faz parte da lei de Deus. Isso faz parte da lei divina, a qual todos nós estamos inseridos. Então, existem situações em que é levado a ouvir, mas é para o bem, é para algo útil, algo necessário, que mais à frente ele verá o valor, a oportunidade e terá o agradecimento da misericórdia divina por não estar solto, não estar sozinho, e que a ajuda, o recurso estava sempre pronto a ajudá-lo, a servir nas situações mais difíceis. Continuando aqui na questão 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades, os nossos sofrimentos físicos? Respondem eles. Eles o conhecem porque os sofreram, mas não os experimentam como vós, porque são espíritos. Aqui fala porque são espíritos. Então, no espírito do sofrimento, de fome, sede, o cansaço, a fadiga, como nós aqui temos essa questão da sede, do cansaço, a fadiga. Por quê? Nós temos um corpo físico. Um corpo físico que se desgasta no movimento, nas ações que nós temos, seja nas ações físicas, de movimentação, seja nas ações mentais. O nosso cérebro consome energia, precisa repor. E esse repor é através de alimentos. É através do descanso e do repouso para que o corpo possa se renovar. O corpo possa se renovar. Então é necessário. Mas estando o espírito no mundo espiritual, não se faz necessário esse tipo de recurso alimentar, esse tipo de recurso de descanso, de repouso, ao molde que nós temos aqui no mundo material. Os espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso? Aí responde aqui os espíritos, muito bem respondido. Não podem sentir a fadiga, como a entendeis, e, portanto, não necessitam de repouso corporal, pois não possuem órgãos em que as forças tenham de ser restauradas. Mas o espírito repousa, no sentido de não permanecer numa atividade constante. Ele não age de maneira material, porque a sua ação é toda intelectual, e o seu repouso é todo moral. Há momentos em que o seu pensamento diminui de atividade e não se dirige a um objetivo determinado. Este é um verdadeiro repouso, mas não se pode compará-lo ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem provar está na razão da sua inferioridade, pois quanto mais se elevam, de menos repouso necessitam. Observamos aqui que a questão da fadiga, do repouso, das necessidades, situações materiais, está muito relacionada com a nossa inferioridade, com nossos apegos, com as nossas situações do dia a dia da vida, que nós acostumamos e sentimos que elas são essenciais para a nossa alma, como parte integrante. E em qualquer situação que nós estejamos, nós precisamos do alimento, do repouso e tantas outras coisas materiais que não carecemos mais estando no mundo espiritual.
E para que isso haja, é necessária toda uma compreensão, um desenvolvimento para isso, para entender e tirar, desvencilhar o que nós sofremos, estamos sentindo, dos reflexos do corpo, da matéria em si. Não confundindo a causa com o efeito nesse processo de entendimento. E continuando aqui, na questão 255. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Responde aos espíritos: angústias morais, que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Aí observamos como nós confundimos. Aí observamos um aspecto interessante, que por uma situação material, uma sede, frio, calor, que possa o espírito estar sentindo, não está relacionado com o corpo físico que até então ele tinha e que agora ele não está desvencilhado dele, não está com ele conectado, mas continua sentindo. Isso não está ligado àquele corpo físico, mas a repercussão é toda moral. É toda no sentimento, nas ações e procedimentos do espírito. E das situações que estão no seu íntimo e que não consegue entrever ainda, mas que irá entrever essas situações, irá ver essas sensações e o fato a qual ela está relacionada na sua existência. E para finalizar essas questões aqui, 256. Como alguns espíritos se queixam de frio ou calor? Lembrança do que sofreram durante a vida, e algumas vezes tão penosa como a própria realidade. Frequentemente, é uma comparação que o fazem, para exprimirem a sua situação. Quando se lembram do corpo, experimentam uma espécie de impressão, como quando se tira uma capa e algum tempo depois ainda se pensa estar com ela. Assim é a nossa impressão, pelo desprendimento, pelo desencarne, às vezes na existência, no mundo espiritual, achamos que ainda estamos vivos, por vários fatores, pela nossa incompreensão, pela nossa percepção de ainda observar e ver que temos um corpo com aparência que nós tínhamos até então, no corpo que nós estávamos utilizando nessa existência. Então tudo isso causa essa aparência, mas que era apenas uma capa, estava apenas no corpo. Que as verdadeiras dores, sofrimentos, são aquelas que nós, através do nosso proceder, da nossa forma de agir, é que elas vai imprimindo. E observamos aqui um ponto interessante nessa situação, lá na Revista Espírita, lá em 1858. Um fato interessante que ocorreu numa das reuniões. Numa reunião mediúnica, sem ser chamado, evocado, alguma coisa assim, um espírito se apresentou, um homem se apresentou, pedindo que pudesse ficar ali junto deles ali, a se aquecer junto à lareira. E eles acharam interessante, pedindo para ver, e foram ver essa questão da sensação que esse espírito estava precisando, estava sentindo frio e precisava de uma lareira, e precisava ficar ali uns 3 dias, 3 vezes ia ali para poder, junto àquela lareira, se aquecer, porque sentia muito frio, e foram ver que o espírito disse o seu nome e tal, e foi vindo os passos. Ele foi uma pessoa muito rica, que tinha valores, mas utilizava aquilo para juntar, para melhor, não juntava para os outros, e nem para si, mas para guardar. Ele acumulava valores. Ele era miseravelmente rico. Juntava valores. E com isso ele passava frio. Porque não gastava, não despendia de recursos para ter um ambiente agradável, ter uma situação. E ele imprimiu isso também aos seus familiares, a todos aqueles que conviviam com ele também nesse processo. E nessa situação, retornando ao mundo espiritual, e ainda repercutia nele a sensação de frio. Mas essa sensação de frio não era aquele frio que o corpo que ele tinha estava imprimindo a ele. Mas era agora aquela sensação de frio pelo seu proceder, pela sua forma de se relacionar com a vida, com o seu corpo, com aquilo que era essencial para ele, e o usufruto que ele poderia fazer dos bens materiais em detrimento do seu desenvolvimento, do seu bem-estar, do progresso dele e daqueles que estavam próximos. E nesse processo, ele foi se sacrificando, se abstendo de utilizar aquele recurso, mas para juntar mais. E com isso passando situações penúrias na vida. E agora, retornando, estando no mundo espiritual, sente frio. Mas esse frio, nós observamos, não é o frio físico. Não é a lareira que vai aquecê-lo, que vai trazer. Mas vai ser ele tratar
tratar dessa situação, desse comportamento, desse procedimento que até então ele tinha dele com a matéria, com os bens materiais, a sua relação. E observamos que todas essas sensações e sofrimentos que os espíritos têm e que repercutem no seu ser como algo físico, material, como fome, sede, calor, frio e tantas outras coisas mais, são situações e procedimentos e relações de como ele vivia, como ele existia, como se relacionou com as coisas do mundo. As coisas do mundo e com as relações com ele e com o próximo com as quais ele vivia. Interessante essa observação, porque aí nós vamos compreendendo aonde que nós temos que focar o nosso interesse, o nosso entendimento, o nosso quinhão, os nossos recursos, seja eles intelectual, moral e material, para o progresso, para o entendimento, para o compartilhamento, para a fraternidade, tão necessária para o nosso desenvolvimento. Porque nós vimos que o espírito é a inteligência, é o princípio inteligente individualizado, mas que tem um senso moral. E aí ouvimos como uma repercussão moral bate, atinge cada um de nós, estejamos nós encarnados ou desencarnados. E para finalizar aqui, os sofrimentos do além têm um termo. Sabemos que o mais inferior dos espíritos é dado o ensejo de elevar-se e purificar-se através de novas provas. Isso pode ser demorado, muito demorado, mas depende de cada um abreviar esse tempo penoso, porquanto Deus escuta sempre, desde que nós submetemos a sua vontade. Mas a vontade de Deus é a vontade da suprema divindade. É a vontade de Deus, ela é equânime, ela respeita a nossa vontade, ela respeita o nosso livre-arbítrio, ela respeita a dinâmica da existência, mas também tem a justiça divina e a providência divina a cair sobre todos nós, em qualquer estado ou estágio de evolução ao qual estejamos. Deus está sempre junto, próximo a nós, nesse processo de desenvolvimento e de crescimento. E a sua vontade não é igual à nossa vontade, que é imperiosa e que tem que ser assim. Não. Ela é justa, ela é previdente. E assim finalizamos esse tema, mas suscitando a quem puder, durante a semana, lá em casa, a questão 257, que é um tema bastante grande, uma questão bastante grande, e que vale ser analisada, discutida, refletida em cada um de nós, porque ali estará o ensaio teórico sobre as sensações nos espíritos. Assim finalizamos essa primeira parte, observando como é valoroso a gente aprimorar e ter esse conhecimento, esse entendimento dessa vida física, corporal que nós estamos aqui vivendo, e dessa vida, desse mundo espiritual, ao qual todos nós iremos retornar, porque lá é a vida normal do espírito. Aqui são os recursos dados pela divindade para nós nos aprimorarmos e desenvolvermos a nossa capacidade intelectual e moral nesse processo de justiça divina. Bom, agora vamos passar para a nossa irmã Ângela falando sobre os trabalhadores da última hora. Com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos, que nós possamos tirar proveito dessas nossas vindas à casa espírita. Não adianta a gente vir só sentar e não nos tornarmos os trabalhadores da última hora, conforme nós vamos ver aqui na parábola, né? Está aqui: o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família, que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores o ajuste de um dinheiro por dia, mandou-os para a vinha. E tendo saído junto da terceira hora, viu estarem outros na praça, ociosos, e disse-lhes: ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez junto da hora sexta e junto da nona, e fez o mesmo. E junto da 10ª, tornou a sair. E achou outros que lá estavam e disse:
por que estáis vós aqui todo dia ociosos? Responderam-lhe, porque estáis vós... Ide vós também para a minha vinha, porque lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram junto da hora 1ª, recebeu cada um seu dinheiro. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais. Porém, também estes não receberam mais do que um dinheiro cada um. E ao receber, murmuravam contra o pai de família, dizendo, estes que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu os igualaste conosco, que aturamos o peso do dia e da calma? Porém, ele respondendo a eles, lhes disse, amigo, eu não te faço agravo. Não convieste tu comigo um dinheiro? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar também a estes últimos, tanto quanto a ti. Visto isso, não me é lícito fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim serão todos os primeiros e os primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Olha como é interessante essa parábola dos trabalhadores, né, da última hora. Os últimos serão os primeiros a receber o seu salário. Trabalhadores da primeira hora aqui no planeta foram os profetas, Moisés e todos os iniciados que marcaram as diversas etapas do progresso. Em seguida vieram os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, por fim, os espíritas. Observem, por fim, os espíritas. Isso aqui está todo constando aqui nesse capítulo do Evangelho. Estes, os espíritas que vieram por último, foram anunciados e preditos desde o advento do Messias. Receberão, portanto, a mesma recompensa. Nós, os espíritas, se nos lançarmos a trabalhar em favor da obra cristã, né, vamos também receber a nossa recompensa. Os espíritas, últimos a chegar, aproveitam o trabalho intelectual dos seus antecessores, porque o homem deve herdar do homem e porque os trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Muitos revivem ou reviverão amanhã para acabar a obra que haviam começado. Mais de um discípulo do Cristo e de um divulgador da fé cristã se encontram entre vós. Ressurgem mais esclarecidos, mas na cúpula do edifício. Olha quanto simbolismo nós estamos vendo nessa parábola, né? Seu salário será, portanto, proporcional ao mérito da obra. É como se estivesse fazendo um belo edifício e os trabalhadores primeiros começaram na base. E, segundo aqui o Evangelho, os espíritos já iriam trabalhar na cúpula desse edifício, né? E a gente vê a reencarnação, esse belo dogma, eterniza e precisa a filiação espiritual. O espírito, chamado a prestar contas do seu mandato terreno, compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retornada. Ou seja, nós vamos e voltamos à espiritualidade e continuamos essa nossa tarefa aqui na Terra, né? Vê e sente que apanhou no ar o pensamento dos seus antecessores. Olha, continuamos aí com esse simbolismo todo, né? Reinicia a luta, retorna para a luta, né?
mais amadurecido pela experiência, para mais ainda avançar. Através das reencarnações, nós vamos sempre evoluindo, lentamente, mas estamos aí nesse processo de crescimento, né? E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, de olhos bem abertos sobre a profundidade da justiça de Deus, não mais se queixam, mas se põem a adorá-lo. Este é um dos verdadeiros sentidos dessa parábola, que encerra, como todas a que Jesus dirigiu ao povo, as linhas do futuro, e também, através de suas formas e imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, dessa solidariedade que liga todos os seres atuais ao passado e ao futuro. Nós vemos aí a beleza, né, dessa parábola, a poesia que essa parábola encerra. Mas nós precisamos ter sentimento, nós precisamos nos envolver profundamente nessa parábola para entendermos. Todos nós espíritas temos uma grande missão a cumprir, que é a de pregar o dogma novo da reencarnação. Que ele é novo no sentido de estar sendo levado ao povo, porque a reencarnação já está contida lá atrás, né? Na época, quando começou essa comunicação, né? Espiritualidade com os encarnados, esse vai e vem da espiritualidade, esse dogma da reencarnação já está bem claro, bem explicado. Mas, por questões mundanas, né, fizemos de conta que a reencarnação não existia, deixamos para lá. E hoje temos, né, o Espiritismo que está alardeando a reencarnação e da elevação dos espíritos segundo o bom ou o mau desempenho da sua missão aqui na Terra. E da maneira como suportarmos nossas provas ou expiações aqui na Terra, né? Não devemos temer. É importante termos a certeza da ajuda que recebemos da espiritualidade. Nós não fomos colocados aqui na Terra e largados. Nós temos sempre um amigo espiritual que está sempre a nos sustentar, a nos amparar. Mas como que vamos saber se estamos certos? Qual a certeza que temos? É importante nós observarmos uma história que eu vou contar agora sobre uma pedra no caminho. Conta-nos, né, nesse livro aqui, Insight, eu adoro esse livro, é muito bom, estou sempre aproveitando alguma coisa, né? Que ele começa essa história dizendo que o único obstáculo que a águia, para poder voar com mais rapidez e desenvoltura, é o ar. Entretanto, se o ar fosse retirado e a orgulhosa árvore tivesse que voar no vácuo, acabaria instantaneamente no solo, impossibilitada de voar. O mesmo elemento que oferece resistência aos voos é simultaneamente condição de voo. Ele abre até essa história aqui dizendo, né, um certo grau de oposição é importante para o homem. As pipas sobem contra e não a favor do vento. Vamos parar, pensar disso aqui. Porque a criança, quando está soltando uma pipa, acha, né, que está ventando, vamos aproveitar. Mas a pipa é contra o vento está indo para lá, ela está subindo. Por isso que ela, né, ela está sempre contra o vento. Né? A mesma lei que sustenta os obstáculos, sejam condições para o sucesso, se aplica à vida humana. A vida livre de todos os obstáculos
e dificuldades, reduziria a zero todas as possibilidades e fontes de energia. Elimine os problemas da vida e a vida perde a oportunidade de ser melhorada. Então, são as pedras do caminho que nos impulsiona para frente, né? Conta-se que há muitos anos um rei colocou uma grande pedra no meio de uma estrada e escondeu-se para ver se alguém tentaria removê-lo. Ricos mercadores e cortesões passaram pela estrada e simplesmente contornaram a pedra. Muitos reclamavam, culpando o rei pela má conservação da estrada. Parece até que a gente está vendo isso aí agora, né? Mas nenhum fez qualquer tentativa para tirar a pedra. Todo mundo reclamava, mas ninguém se mexia para mexer a pedra. Então veio um camponês com um balaio de verduras. Chegando onde estava a pedra, o camponês pôs o balaio no chão e tentou remover a pedra para passar para o lado, assim, para a margem da estrada. Depois de muito tentar, muito esforço, ele conseguiu. Quando foi pegar as verduras, o camponês viu uma bolsinha de moedas de ouro e uma mensagem do rei, dizendo que as moedas pertenciam a quem tivesse removido a pedra do caminho. O camponês aprendeu, então, o que muitos jamais entenderam. Em cada obstáculo que surge, uma oportunidade para melhorarmos. Pandemia, problema para todo mundo. Vamos ver a pandemia como uma pedra no nosso caminho. Doenças, problemas, são as pedras que nos impulsionam para frente. As pedras do nosso caminho, ninguém colocou, não, somos nós mesmos que colocamos pelo nosso proceder, pela falta, né, de se interiorizar, de parar para pensar o que eu estou fazendo aqui na Terra. Como saber se eu estou certo? Qual a certeza que eu devo ter se o caminho que eu quero percorrer está correto? Temos sempre, meus queridos, que procurar sempre a verdade. Pois, como diria, né, nosso querido Zé Manel, que pode haver conflitos, né, entre o erro e a verdade, mas nunca entre a verdade e a verdade. Esta, sim, a que devemos sempre buscar. Buscarmos lá no fundo do nosso coração, buscarmos essa verdade. Ela está em nós, mas nós precisamos entender essa verdade, né? Esta, sim, a que devemos buscar sempre. Que sejamos nós, os adeptos do Espiritismo, a sermos os escolhidos diante da nossa atuação, em vencermos a vaidade e a ambição, procurando destruí-los. Nós não podemos mais marcarmos passo. Nós precisamos olhar para frente e para o alto e buscarmos o nosso crescimento. E temos nas mãos essa maravilha que é a doutrina espírita, que nos dilata os horizontes, nos mostra de onde viemos e o que nós devemos fazer aqui. Muitos de vocês conhecem o livro Pequeno Príncipe. Acredito que na época de colégio, todo mundo leu esse pequeno livro. Então, esse autor, ele é muito conhecido mundialmente. E eu trouxe outro caso para que a gente fixe bem. Porque a pedra do caminho, nós é que colocamos. Mas nós temos um meio maravilhoso
de tirarmos essa pedra do nosso caminho. E o autor, Antoine de Saint-Exupéry, ele tem esse livro, que é O Pequeno Príncipe, mas ele teve muitas outras histórias, muitos outros contos, Esse autor, ele foi piloto da guerra, que lutou contra os nazistas e foi morto em combate. Então, aconteceu isso com ele. Antes da Segunda Guerra Mundial, ele lutou na Guerra Civil Espanhola contra os fascistas. Escreveu várias histórias fascinantes, Segundo a sua história, ele foi capturado pelo inimigo e lançado numa cela de prisão. Estava certo que ele iria ser executado no dia seguinte. Ele estava certo, porque todos que entravam para aquela prisão iam ser executados. E ele estava nervoso. Veio o carcereiro, mas não trocava olhar com o prisioneiro. E ele buscava, ele olhava, ele estava ansioso. E nada. Até que, já no desespero, tudo dele tinha sido tirado e ele mexendo nos bolsos para ver se ele conseguia, o que era muito comum na época, cigarros. Na nossa época não tem isso, mais cigarros. E ele procurou muito, com muita aflição, e achou um cigarro lá no fundo do bolso, que os carcereiros, o pessoal, não tinha achado. E ele pegou aquele cigarro avidamente, mas como? Ele procurou alguma coisa que ele pudesse acender, ele não conseguia. O que ele fez? Carcereiro, carcereiro, chamando, me arruma alguma coisa para acender o meu cigarro, acenda o meu cigarro. E o carcereiro veio sem encará-lo, acendeu o cigarro dele e muito obrigada, muito obrigada. E ele ficou assim, se sentindo mais calmo. Mas naquele momento, ele e o carcereiro trocaram o olhar. Quando eles trocaram o olhar, uma conexão foi feita entre eles. E ele parou. Você tem filhos? Ele perguntou para o carcereiro. Tenho filhos, sim. Eu também tenho filhos. Só que provavelmente eu não os vou ver mais, nem minha esposa, nem meus filhos. Aí o carcereiro falou assim, com certeza, provavelmente você não vai ver. E aí ele deu um sorriso para o carcereiro. O carcereiro retribuiu. E mais uma vez foi feita uma conexão entre eles através de um sorriso. E começou ali um diálogo familiar, como é que era a família, como é que era isso e aquilo. E ele continuou a olhar e a sorrir. Passado um pouco de tempo, o carcereiro veio, abriu a cela. Venha comigo. Ele achou que já estava na hora dele. Ele deu outro sorriso e ele foi levado lá para fora, bem distante da prisão, por aquele carcereiro. Essa história aqui foi verídica, tá? Ele foi levado bem distante, segue a sua vida. Ele foi liberto naquele momento ali pelo carcereiro, deixado bem distante para que ele seguisse a sua vida, e ele foi salvo. Ele não morreu, para nós hoje desencarnaria, Mas ele não morreu como ele achou. Depois ele voltou para as frentes de batalha e lutou muito. Vocês perceberam qual foi o veículo desse encontro? O sorriso. Apenas o sorriso fez a conexão entre carcereiro
e prisioneiro. E eles passaram assim uma sensação gostosa, se entenderam através do sorriso e ele pôde seguir a vida dele. Um sorriso genuíno, dirigido a outra pessoa, diz um bocado de coisas. Diz: eu aceito como você é, de maneira incondicional. Quando você sorrir para outra pessoa, ela se sente valiosa, importante e digna. Sente-se melhor em relação a si mesma. E o que custa a você? É um simples sorriso, uma expressão autêntica de cordialidade. Vamos sorrir, meus amigos. Mesmo embaixo das máscaras, os olhos também demonstram o sorriso. Vamos vencer as nossas dificuldades e limitações com fé em Deus, com a certeza que estamos aqui de passagem. A Sueli contou na última fala dela de uma mensagem que está circulando por aí de uma mulher que desencarnou por Covid. E ela está mandando recado, ela mandou o recado, né? Que ela iria passar por problemas seríssimos de câncer, mas foi amenizada a dor dela, né? Através da Covid. Ficou com falta de ar? Ficou com problema? Ficou. Mas ela se libertou rapidamente. Porque ela já tinha superado a pedra do caminho da vida dela. Ela tinha conseguido afastar aquela pedra pelo proceder dela. Então, vamos aproveitar essa nossa estadia terrena. Se tivermos que partir, é porque tal momento é esse. Então, vamos ter esperança, confiança em Deus, fé no futuro, porque nós não estamos aqui pela primeira vez, nós estamos aqui há várias oportunidades, mas nós ficamos a lamentar as pedras que nos são colocadas no caminho, que são frutos do nosso proceder. Nós mesmos colocamos as pedras no nosso caminho. Então, que saibamos arrastar essa pedra para a margem do caminho e vamos seguir em frente, olhando para frente e para o alto, com fé e com esperança, na bondade infinita desse Pai de amor e misericórdia. Não vamos lamentar, vamos sorrir mais, vamos ter empatia, vamos ter força íntima, porque com certeza sairemos vitoriosos em nome de Deus. Graças a Deus, eu agradeço a oportunidade desse encontro da noite.